Olá, investidor e investidora! Sejam todos bem-vindos aos minutos mais valiosos da sua semana. Eu sou Vinícius Custódio e estamos aqui para o nosso encontro de todas as terças-feiras. Joel na mesa de som, comandando o nosso vídeo e o nosso áudio. Você do outro lado da tela, deixando o seu like, participando com a gente. Você sabe que as nossas entrevistas são gravadas, mas eu no chat estou ao vivo, interagindo aí com você, tá bom? Não é um robô não, sou eu mesmo, observando os comentários, tirando a sua dúvida. Então escreva para cá, mande agora o seu boa noite, Vini, tô acompanhando e o lugar do Brasil e do mundo que você nos assiste, certo? Olha, muito obrigado a quem já estava conectado com a gente, desde as primeiras horas da manhã aqui, acompanhou o Esquenta do Mercado, Manhã TC News, Almoço de Negócios, Tarde TC News com o Gabriel Medina e que agora segue no nosso Olá Investidor. Vamos falar hoje de algo que é importante, viu, Joel? Para qualquer empresa, para qualquer pessoa, independentemente do seu negócio, que é contar uma boa história. Que as pessoas entendam o que você vende, o produto que você oferece, o serviço que você coloca à disposição do público. Não é fácil fazer isso. E a gente vai falar com uma empreendedora que montou a sua própria agência e que hoje é especialista em contar, além da sua própria história, da sua própria trajetória, a história de outras companhias também. Então você vem junto comigo, eu reforço aí, deixa o seu like, vou pedir o like ao longo da conversa. Quem acompanha agora fala, vixe, vou ter que ouvir a mesma coisa 5 vezes. Não, 3 vezes, tá bom? É porque uma galera chega, né, durante o podcast. Eu tenho o prazer e a honra de receber aqui a Jennifer Quinn, fundadora da Pina. Jennifer, seja muito bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, obrigada Vinícius, TC News, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Prazer é meu. Sempre gostou de contar histórias, Jennifer? Sempre, desde a infância. E aí, assim, eu fiquei um pouco intimidado quando eu li a sua trajetória, porque eu vi que você conta histórias, além de português, em vários outros idiomas. Você fala quantos idiomas, Jennifer? 4, fluente, e eu comecei a estudar alemão há alguns anos também. Aí, Joel, aí agora vai ter que ser você aqui. O Joel que fala alemão, né, Joel? Você fala português, inglês, espanhol e francês? Exatamente. E tá aprendendo agora alemão. A gente estava conversando aqui nos bastidores, isso é só um rápido parênteses. A gente estava falando muito a respeito da linguagem, né? E eu gosto desse tema. E já li em alguns lugares, por exemplo, que a palavra saudade, no inglês, por exemplo, é difícil você reproduzir, né, o que significa saudade. Você encontra ali algumas outras palavras, alguns termos que são equivalentes, mas o sentido e o sentimento da palavra saudade é mais no nosso idioma mesmo. No francês que você domina, no espanhol e no inglês também, né? Qual que é o idioma que você se sente mais confortável para expressar esse tipo de sentimento, essa linguagem, que você fala assim, puxa vida, né? Eu consigo aqui colocar aquilo que realmente eu tô sentindo na hora de contar uma história. O português ganha, porque todo mundo fala que o português é uma língua difícil, né? O português, eu acho que hoje eu passei por vários momentos, né? Acho que quando a gente começa a aprender uma língua, você tem que ir para aquela língua como se ela fosse sua língua única, mas a tendência é voltar para sua língua nativa. Eu acho que a gente tem que estar mais confortável na língua nativa e o conhecimento profundo do português foi o que me permitiu aprender essas outras línguas. Então acho que para falar assim é o português, mas às vezes vem uma expressão que em outra língua faz mais sentido, né? Você falou da saudade, no francês é como se a outra pessoa faltasse a mim. Então é um sentido parecido, não é uma palavra tão bonita, mas significa que tem um pedaço ali, que tem uma coisa que está faltando, né? E no inglês também é parecido, né? Porque tem algo que não está ali. E no Brasil não, no Brasil a gente tem uma poesia de língua, então a gente trouxe uma outra palavra que é realmente insubstituível. Que é saudade. Agora, a gente não vai falar exatamente desse conceito de linguagens. Eu ficaria muito feliz em tratar sobre isso, porque eu gosto muito. Mas a gente vai falar como que a língua e a linguagem e uma narrativa ajuda a construir bons negócios. Como você pensou que esse seu olhar afinado para a linguagem, esse poder que você tem de contar boas histórias, de construir narrativas que convencem outras pessoas, você olhou para tudo isso e falou, puxa, isso aqui também pode se tornar um negócio, e aí surgiu a Pina. Como foi esse processo, Jennifer? Tem uma parte que foi orgânica, né? Eu escolhi jornalismo lá atrás, há vários anos, porque eu queria escrever resenha de livro.
e de livro e de filme. Então, eu acho que eram outras linguagens sobre as quais eu queria escrever e acabei indo para o mercado de PR, que aqui no Brasil, né, a gente chama de assessoria de imprensa, embora eu não goste dessa palavra, depois a gente vai falar sobre isso. Mas, nesse mercado, que eu já estou nesse mercado desde a faculdade, há mais de 20 anos, eu entendi que o PR, quando bem feito, ele tem um impacto muito grande no negócio. Então, esse contar a história, esse exercício que a gente faz no dia a dia com os nossos clientes, ele não é apenas porque ele é bacana, né? Você falou hoje pra mim que as pessoas, elas assistem isso, elas lembram das histórias. A gente lembra, o ser humano, ele não lembra de dados, ele lembra de história. E até as pessoas, enfim, que a gente gosta, elas estão associadas às histórias que a gente viveu com elas. Então, acho que eu entendi que era que tinha uma coisa muito bacana de crescimento, participar dessa construção da história do negócio das empresas, e que como uma ferramenta de PR, a gente conseguiria fazer isso muito bem. Então, acho que no começo da carreira foi isso, eu fiquei muitos anos em PR, em várias agências, e montar a Pina foi ter mais liberdade. Então, como que a gente consegue complementar esse produto de PR com a linguagem, com a narrativa, com outras coisas que hoje no mercado a gente não tem uma oferta tão alta. Então, a gente começou focado em startups, fundos de venture capital, né? A gente queria falar com o empreendedor ou com o gestor direto. A gente achava que era o perfil que a gente conseguiria trazer mais valor. E aí a linguagem, você falou da linguagem, a linguagem ela fecha um ciclo, porque a linguagem foi o motivo porque eu fiz jornalismo, a linguagem era o que eu fazia nas horas vagas quando eu trabalhava em agência, então eu traduzi alguns livros, eu escrevia, né, escrevo até hoje sobre cinema, eu escrevo literatura, escrevo livros sobre minha filha, e com a Pina a gente consegue trazer, dentro dessa plataforma de comunicação, para gerar resultado, a gente consegue trazer também a linguagem. Então, como que é a linguagem? Eu vejo mercado de comunicação como isso que vai fazer, né? Quem está ouvindo a gente aqui hoje, comunicação vai trazer negócio, vai trazer resultado, vai fazer a empresa alavancar, e esses benchmarks de escrita, esses benchmarks de contar histórias, de linguagem, vão ser muito, muito eficientes, muito eficazes também. Então, como que a gente junta tudo isso numa plataforma só? Quem acompanha aqui o Almoço de Negócios, que é o programa que eu tenho ao vivo, sabe que recorrentemente eu faço algumas críticas à gestão federal pela questão da comunicação. Falo, puxa, no meu entendimento há uma má comunicação, né? A forma como vende alguns projetos, né? E isso também acaba acontecendo muitas vezes com empresas privadas. Empresas que têm boas ideias, que têm boas iniciativas, mas que não são eficientes na hora de vender essas iniciativas, vender os seus produtos, justamente porque comunicam mal essas ideias. E aí eu estava falando um pouco sobre isso, né, com a Jennifer, antes da gente começar a nossa gravação aqui. Então, a ideia de hoje do nosso Olá Investidor é te mostrar como uma boa comunicação pode ajudar o seu negócio, independentemente do tamanho do seu negócio, do tamanho da sua empresa e também do seu marketing pessoal, né? Do seu próprio marketing pessoal. Você saber na empresa que você trabalha, se vender. É claro, e isso eu queria te ouvir de saída, Jennifer, que uma boa narrativa, uma boa comunicação não salva um produto ruim. Um bom marketing pessoal não vai salvar um colaborador, uma colaboradora, um ser humano que não entrega, que não cumpre com as suas obrigações. Não é isso. No entanto, nós temos bons produtos, bons profissionais, bons colaboradores que muitas vezes não sabem comunicar toda a potência que são. E aí é nesse sentido que vem o seu trabalho, correto? Correto, isso mesmo. Mas eu acho que a comunicação ela evidencia esses problemas de negócio que você mencionou, né? Tá. A gente pensa muito Só pedir para você só mais um pouquinho perto do microfone, por favor. A comunicação como uma parte do negócio, do que a gente está vendendo hoje. Então, marketing, branding, cada vez mais, eles são parte daquele produto que você vende. Eu acredito muito no negócio, na comunicação desde o início, né? A gente vem de um mercado de comunicação corporativa em que as empresas precisavam ser grandes para ter grandes áreas de comunicação e aí, eventualmente, contratar uma agência. E com o novo mercado de tecnologia, você entende que a comunicação ela é estratégica, primeiro, talvez a segunda, a terceira coisa que você contrata, ou o profissional, porque você precisa daquela comunicação para ajudar a levar a narrativa aos públicos não imediatos, aos seus outros stakeholders, testar o produto, entender se você tem que fazer algum ajuste. A gente tem na Pina, a gente faz uma coisa, é um modelo de sprint super simples, na verdade,
outras agências de comunicação poderiam ter feito. A gente emprestou um pouco alguns conceitos da publicidade, mas são exercícios para pensar a linguagem e para pensar a comunicação e para pensar a história. E hoje, os clientes que começam com a gente, foi uma das primeiras coisas que a gente faz. Porque ali fica claro se é uma questão da comunicação que a gente consegue ajudar, como que a gente simplifica essa linguagem, né? A gente fala de linguagem como esse lugar complexo e, na verdade, com todos esses anos do mercado, eu acho que a linguagem ela mais simples é a linguagem mais rica, é a linguagem que você consegue atingir um público maior. Então, eu estava lendo o livro do Steven Pinker, que é um neurolinguista bem conhecido, que é O Instinto da Linguagem. E ele estuda, né, acho que muito inspirado pelo Chomsky também, as crianças, como elas adquirem linguagem, como crianças em comunidades pobres, que são expostas a um idioma que não é o idioma de casa, eles conseguem criar a gramática. Então, a gente tem essa linguagem natural, como que a gente se comunica e como que, né, na idade adulta, depois de vários vícios, né, que se tornam evidentes em modelos como o ChatGPT e outros modelos de Large Language Models, como que a gente tira isso e volta para essa pureza gramatical da linguagem para a gente comunicar assertivamente. A criança, mesmo com os erros de gramática, mesmo com os erros de comunicação, ela consegue comunicar de forma assertiva. Então, acho que é esse exercício, assim, voltar para a linguagem que é daquela empresa, que é daquela marca, mas para você atingir o seu público-alvo. E aí eu tenho uma dúvida. Quando é que o empreendedor e a empreendedora que está aqui nos acompanhando deve se preocupar com a linguagem do seu negócio? Só quando o negócio tiver um determinado patamar ou desde o começo? Desde o começo. Acho que a narrativa vem junto com o negócio. Né? Tá. Você vai contratar uma pessoa, você vai ter que ter uma narrativa para contratar aquela pessoa. Você vai vender a sua ideia para um investidor inicial, para ele ter um primeiro aporte naquela empresa, você precisa contar essa história. Você vai vender para o cliente, né? Se é uma empresa B2B, você vai vender para o cliente. Se é uma empresa B2C, você vai criar uma plataforma de marketing para vender para aquele cliente. Então, você só consegue, se você tiver você vai ter aquela narrativa inicial, e se você tiver uma pessoa de comunicação ou uma agência, aquela narrativa inicial, ela vai conseguir ter é como se fosse um denominador comum para você conseguir adicionar outras camadas nela. E eu acho que esse é o processo, que hoje a gente faz um processo de linguagem para chegar na narrativa. Qual que é a base dessa linguagem, qual é a base dessa história dessa empresa e onde que a gente pode modular para atingir o público-alvo correto. Quando a gente começou, o Joel não era dessa época, era, Joel? Quando o Olá Investidor se chamava Mover Voices. Você chegou a pegar Mover Voices um pouco? O nosso podcast se chamava Mover Voices. Mover, eu acho que eu estava comentando aqui com você agora, né? Sobre a nossa agência de notícias que a gente tem no nosso site, tc.com.br. Ela se chama Mover. E aí falaram assim, bom, a gente precisa criar um podcast, um produto aqui da casa, e tem que ter o nome Mover. Beleza. Então, Mover. Ah, como vai ser um podcast? Voices. Podcast é voz. Então, Mover Voices. Beleza, a gente fez o primeiro ano como Mover Voices. E foi um resultado legal. Depois, quando a gente foi fazer um balanço do podcast, eu falei, pessoal, eu sou a favor de trocar o nome. Porque, assim, quem é cliente do UTC entende o que é Mover. Quem assina a nossa plataforma. Tem lá a agência de notícias. Então, todo mundo fala, é a Mover, é a Mover. Aqui, os colaboradores são editores da Mover, editor-chefe da Mover. Então, quem já está junto com a gente, já está familiarizado com isso. E como é podcast, Mover Voices, acho que a pessoa faz a conexão. Agora, quem não é cliente do UTC, nunca vai entender, vai procurar Mover no YouTube, vai digitar M-O-V-E-R. A pessoa não faz sentido isso para ela. A gente precisa deixar algo mais explícito. O que a gente faz? E como eu abria todos os programas falando olá, investidor e investidora, o pessoal aí alguém teve a ideia. Se não me engano, foi o Rafael, um rapaz que hoje trabalha com o time do Põe no Bolso. Falou assim, bom, então vamos chamar olá, investidor. Porque de saída, o pessoal já entende que é algum assunto que faz sentido para quem gosta de investir. E investimento, fala de mercado, fala de negócio. Então, olá, investidor. Tem um leque aí para o podcast. Aí eu gostei da ideia e há 3 anos tem o Olá, Investidor. Você acha que foi uma boa mudança, Jenny? Acho que sim. Acho que você fez um projeto de naming interno. Rebranding. Vou fazer uma consultoria gratuita aqui com a Jennifer. Ô, Jennifer, eu queria mudar outra coisa. Tô brincando. Como que é lidar com o seu cliente que cria um negócio e às vezes você olha para ele e fala assim, ele não está se comunicando tão bem.
Só que a pessoa criou o negócio, né? Às vezes ela é apegada àquela criação dela. É desafiador, depois de tanto tempo você já conhece mais o caminho das pedras. Como que é isso? Acho que a maioria dos clientes que chega pra gente, ele chega com essa, ou com uma demanda, ou com uma ideia de que o PR, né, a antiga assessoria de Não imprensa, fala vai mais ajudar. assessor de imprensa, fala? Agora é mais PR, né? O PR, na verdade, eu acho que a gente não tem um nome correto, né? Eu me vejo muito mais, mas é um nome muito longo, como uma consultora de comunicação, uma consultora de narrativa. Tá. Porque o PR, nos Estados Unidos, o PR, né, o Public Relations, é muito mais amplo. Você, na verdade, está ali como ponto de contato de vários stakeholders, de vários públicos-alvo. Que na Pina a gente também faz isso. Acho que tem alguns clientes, acho que a gente tem que entregar um produto de comunicação que dê resultado para aquele cliente. Então, não é só aparecer em algum veículo de comunicação com alta exposição, também não é só criar as redes sociais. Eu acho que a gente tem que criar ali, a gente customizar aquele serviço para a necessidade do cliente. Mas eu mudei muito essa ideia, acho que é uma consultoria de comunicação, e quem chega para a gente já tem alguma necessidade. Alguns chegam só com uma necessidade de exposição, que eu vejo como o fim da cadeia da comunicação, né? Acho que é por isso que no nosso perfil de cliente, a gente tem essa um pouco mais de liberdade de falar assim, bom, vamos trabalhar juntos, mas antes disso, vamos fazer um spin, vamos fazer um sprint, vamos conversar por 4 horas, 5 horas e meia, entender essa linguagem, entender essa narrativa. Tem um exercício muito simples que vocês poderiam fazer aqui, por exemplo. É parte deles, que a gente pergunta para a empresa qual é o léxico dela. Aí quando você fala léxico, parece que está falando muito difícil. É basicamente todas as palavras. Então, Olá Investidor, TC News, Mover, tudo que vocês têm entraria nesse léxico. Putz, Léxico a gente interno, fez léxico isso externo. sem saber que era léxico. A gente falou, vamos colocar palavras que a gente acha que pode, assim, tem a ver com o podcast. E a gente foi escrevendo. Mas é tudo, é o do negócio que já existe. Então, Entendi. assim, a gente preenche slides, que a pessoa fala, não, já foi. Eu falei, não foi. Como é que vocês falam tal coisa? Então, é a partir disso. Legal. E aí a gente tem uma coisa mais robusta, porque senão eu quero sair, enfim, no veículo tal, eu quero aparecer na TV. Te liga lá, Jennifer, como que eu faço para aparecer no Jornal Nacional? Exposição, acho que a gente não quer ficar o valor que você tem nessa ponta, né? Exposição é sempre bom. É só se tiver uma estratégia conectada com o negócio e com a linguagem. Porque senão a gente vai fazer uma coisa que vai vai durar aquela exposição. A gente não quer, a gente quer criar um produto, ou uma exposição, ou um resultado que consiga crescer com a empresa. Então, mas eles estão muito abertos, acho que é isso. E a Pina existe, vai fazer 3 anos em setembro. A gente hoje se conecta mais com os clientes, menos pelo produto de PR e mais pelo conceito de história, né? É storytelling, a gente evita falar storytelling, é o conceito de história, de contar essa história, de qual que é o nosso expertise em contar essa história. E aí tudo aquilo que eu comentei, que era o que eu fazia nas horas vagas e que muitas pessoas da Pina faziam nas horas vagas, que é ler, escrever, fazer matéria sobre cinema, literatura, traduzir livro, é o que entra e dá legitimidade pra gente para pensar a narrativa. A gente não fala de um lugar só de especialista em comunicação, mas de interessados em linguagem, de pessoas que estudaram isso e como que a gente melhora esse produto e melhora a comunicação dos clientes. E geralmente você tem muito trabalho? Temos muito trabalho, acho que eu adoro esse trabalho, é um trabalho muito... você cresce, né? Você aprende sobre cada empresa, você falou um pouco disso, a gente tem um cliente que eu posso mencionar, e eu acho que do ponto de vista de PR, o nosso objetivo é contar a história daquele cliente, mas principalmente contar uma história nova de uma nova indústria. Então a gente está fazendo com um cliente, por exemplo, há 2 anos, ajudando a contar a história de clima no Brasil. Então como que o Brasil vai ser um exportador de remoção de carbono, como que o Brasil vai se posicionar como uma plataforma e como um agente extremamente importante em todas as soluções contra as mudanças climáticas. Então isso é uma narrativa relevante, é uma narrativa global, é uma narrativa que na estratégia de PR, esse resultado ele não é aquela matéria que morre amanhã, é a matéria que a gente vai acionar New York Times, Financial Times, The Economist, e a gente teve esse tipo de exposição. Mas não foi exposição pela exposição, é uma exposição como agente de mudança mesmo. Então acho que tem essa oportunidade. Até pela experiência no almoço de negócios e aqui as portas, né, que a TC News abre, o acesso a vários empresários e empreendedores,
Eu tive a condição de conversar com algumas pessoas que são mais abertas à importância da comunicação e outras que são menos. O pessoal fala assim, meu, o importante isso aqui é lucro. O negócio tem que dar é dinheiro. Queria te fazer a pergunta, então, de maneira bem direta, Jennifer. Uma boa comunicação dá lucro? Dá lucro. Você tem indicadores, né? Mas eu vou te dar um exemplo. Eu trabalhei antes da Pina, eu trabalhei muito com empresas grandes. Sim. E empresas grandes é um pouco assim, eu preciso investir em comunicação. Eu não posso até investir em comunicação ou numa agência boa de comunicação e num bom time de comunicação, porque eu preciso escolher quando eu não quero me comunicar. Então tinha muito essa mentalidade de comunicação vinha para essa empresa já robusta, essa empresa já com, às vezes, com uma centena de funcionários ou quase isso, e com uma área de comunicação grande. E esse novo mercado de tecnologia, acho que é por isso também que a gente teve um fit muito bom com eles, ele só mantém o fornecedor, ele só mantém uma parceria se essa parceria traz negócio. Uma parceria que é, né, nice to have, que é legal a gente ter, por que eu vou investir em outra coisa? Eu vou investir em algo que vai me trazer resultado em longo prazo, em curto prazo, do curto, médio prazo, né? É uma coisa curtíssimo prazo. Sim. E eu acho que isso dá um termômetro muito bom para o nosso negócio. Então, tem ajustes, tem momentos em que talvez o fit daquele cliente com a Pina não seja ideal, mas a gente quer o cliente que tenha o fit ideal e que a gente traga resultado e que mantenha com uma parceria de longo prazo. Ou que seja uma parceria curta com resultados eficientes, resultados de longo prazo também. Então, isso é medido na veia. É diferente de uma empresa que está investindo, não sei, R$200 mil numa área de comunicação e que está ali e que depois de um ano ela simplesmente vai cortar porque ela não viu o resultado. Se o meu cliente não vê resultado, ele corta em um mês, ele corta em 2 meses, ele não vai rever o budget anual dele. Então, a gente só continua com os clientes para os quais a gente dá resultado. Muito legal. Vou mostrar aqui o site da Pina. Aliás, já que você falou de linguagem, de nome, né? Eu contei a história aqui do nome do Olá Investidor. De onde surgiu Pina? Pina, eu sou baiana, então minha família é baiana. E eu queria um nome curto, nome feminino, um nome que tivesse alguma conexão com a Bahia. E eu passei todos os primeiros verões da minha vida pisando em ouriços do mar, que lá na Bahia se chama Pinaúna. Então, Pina vem de Pinaúna. E pegou. Mas assim, acho que poderia, né? Foi uma coisa que falaram, eu consegui já visualizar o logo, que aí a gente teve um primeiro logo, depois teve um segundo, esse já é o terceiro que você vai mostrar. E pegou. E acho que funcionou. Mas aí naming pode ser isso. Olá, investidor, pegou. Não precisou contratar uma consultoria de branding. Olha, então esse aqui é o site da Pina. Eu gostei muito, né? Transforme seu negócio em história. E agora que eu reparei, Jennifer, mas essa mão que está escrevendo aqui, porque eu estava te observando escrevendo aqui do meu lado, não sei se você que está acompanhando a nossa conversa consegue ver, mas a Jennifer está com um caderno aqui. Eu também tenho o meu aqui de anotação, aqui, ó. E aí eu tô reparando na letra, é a sua letra, não é? É a minha letra. Olha, gostei. O que você tá escrevendo aqui, ó? Tô tentando ler agora. Dizer é transparecer. Esse texto é sobre linguagem performativa, sobre o Ted Chiang, acho que eu comentei com você que em agosto a gente ainda nem comunicou. A gente vai fazer o primeiro evento da Pina mesmo. E a gente vai convidar o Ted Chiang, que ele é um linguista, um escritor, ele é convidado pelo New York Times, pelo Financial Times, para escrever sobre linguagem. Ele é uma das pessoas que tem algumas críticas em relação a Large Language Models, a ChatGPT. E ele tem uma visão muito interessante da narrativa por causa dessa formação de linguista. Então, a gente fez, nos 2 anos da Pina, a gente fez um videozinho curto, um pouco com os resultados. E falando, e linguagem performativa, né? Ele usa nos contos dele, que basicamente é eu contar algo que eu estou projetando para o futuro. E marketing é uma linguagem performativa, né? A gente comunica a empresa naquele processo que a empresa vai se tornar. Então, a gente não está falando, como você falou, você não está falando de algo que já foi concluído. O marketing, a comunicação, as entrevistas que a gente dá, elas estão sempre projetadas no futuro. Então, eu achei interessante que o Ted Chiang, que é um escritor, um linguista, ele está muito conectado com o que a gente faz no nosso dia a dia na Pina. E eu achei muito legal essa foto que, conforme você vai scrollando o chat, né, aparecem algumas fotos. E aí eu olhei aqui e falei, nossa, parece uma casa, né? E você falou, não, essa é a biblioteca do nosso escritório. Então, os colaboradores da Pina têm acesso a esse punhado de livros aqui. A gente fez um projeto bem legal com uma arquiteta amiga.
E quando entramos nesse espaço, a gente falou, isso aqui é uma biblioteca. E foi feito, né? A gente, na verdade, mediu os livros, mediu cada estante dessa, cada prateleira tem um tamanho diferente, uma altura diferente, porque a ideia era combinar com os livros das principais editoras. Francês tem livros de várias línguas, tem livros em francês, em espanhol, inglês, português, alemão, tem livro em russo, tem livro em latim. Então era a ideia de como que a gente ia acomodar essa biblioteca, esse acervo que já existia, e respeitar as diferentes edições, né, globais. Então acho que foi um pouco pensado para isso. Mas assim, é para os nossos pinados, né? O time da Pina, é para cliente também. E a gente tem acho que tá ali, né? Tá convivendo com essa parte digital, fluida, dessa linguagem que morre e que renasce, com o livro, que é o físico, que tá ali daquela história imutável, daquela linguagem que vai perdurar daquele jeito para sempre. Eu tava até te contando aqui nos nossos bastidores, né? Eu já tive um chefe que falou uma vez assim para mim, olha, se dependesse de mim, todo estudante de jornalismo passaria por alguma mídia escrita. Porque esse chefe, eu concordo com ele, não acredita que pessoas que falem bem, que construam boas reportagens, que façam boas apresentações, consigam fazer isso sem escrever bem. Então passa pela escrita, e a escrita é inerente à leitura, então tem que ler e escrever. E aí eu achei muito legal quando nesse mundo digital que a gente está, o seu escritório tem uma biblioteca, porque é exatamente nisso que eu acredito, né? Quando eu entrei aqui ao TC, meu chefe à época, a primeira coisa que ele fez, ele passou 3 livros. E aí, eu nunca fiz jornalismo pensando em trabalhar com economia. Falei, puta, 3 livros deve ser chato pra caramba, meu, que eu vou ter que ler aqui. Os 3 livros muito bons. Quais eram os 3 livros? Eu vou me lembrar de 2 com certeza, que foram os 2 que mais me marcaram. Tem um que se chama Auto Engano, do Eduardo Gianetti. Não sei se você já leu. Não li, mas eu já ouvi falar. É muito bom. Então, o que diz o livro do Auto Engano? E é uma forma de tratar. O Eduardo Gianetti é um dos economistas mais respeitados do nosso país, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tudo bem. Mas você lê a obra dele e fala, pô, aqui tem muito sentido, né? Eu, pessoalmente, gosto muito dos livros. E o Auto Engano diz o seguinte, você acorda para não chegar atrasado no trabalho, você coloca o seu relógio e adianta ele 5 minutos. Mas toda hora que você olha para o relógio, você calcula a hora que você está vendo menos 5. Então você sabe que o relógio está adiantado. Você vai se auto-enganando assim em várias questões da vida. E aí ele chega até falar desse exemplo simples do relógio até questões da economia. É muito legal. E tem um outro que, salvo engano, o nome é o Valor do Amanhã, que fala sobre juros. Né? Acho que é isso, O Valor do Amanhã. É muito legal, é muito bom. E aí quando eu li esses livros, eu falei, pô, então esse tipo de história que eu vou ter que contar, eu acho que eu vou gostar. E deu certo, estamos aí até hoje aqui na TC News. Mas eu acho muito importante essa questão da leitura e pensando nas pessoas que nos acompanham, que podem fazer apresentações no seu trabalho, no seu dia a dia, faculdade, escola, pós-graduação, ou até mesmo para os investidores que assistem cada trimestre, uma empresa que tem capital aberto, ela precisa reportar os seus dados de maneira pública a cada 3 meses. E o CEO, o CFO, executivos dessas companhias, eles olham para os seus investidores, eles olham para todo o mercado, eles precisam pegar um microfone e falar para justificar os dados da empresa e mais do que isso, para mostrar para o mercado qual é a expectativa de futuro, que era o que a gente estava falando do trabalho do marketing. Então, de alguma maneira, por aquele né, não só naqueles minutos, mas eu acho que o CEO de uma empresa ele é sempre um marqueteiro, porque ele quer mostrar o melhor que tem do seu negócio, né? O executivo de uma companhia. Então eu fico pensando, né, o Jennifer, como que essas pessoas, esses profissionais que representam uma empresa, negócio, portanto famílias, eles precisam se preparar muito para conseguir ter uma comunicação bem efetiva, como que você estava falando, e uma comunicação que de fato consiga vender aquilo que a empresa é, ou aquilo que a empresa quer ser num futuro, ele precisa convencer as pessoas disso. Não tem como fazer isso sem se comunicar bem, né? Sim. Se fosse dar uma dica, né, eu acho que teria as recomendações óbvias de contratar uma boa pessoa de comunicação, contratar uma boa agência, mas eu acho que para um exercício pessoal de comunicar melhor, eu sempre penso nessa simplificação, né, que é um pouco do exercício que a gente faz com o léxico. Então, tudo que a gente consegue explicar para uma criança de 5 anos, por exemplo, de 4 anos, eu tenho uma filha de 4 anos quase, é uma coisa que a gente já entendeu muito e já compreendeu muito, então a gente fala da coisa do jeito mais simples
possível. Então, é como se a linguagem ela precisasse chegar nesse limite para depois você adicionar uma camada de léxico, para depois você adicionar. A gente está com eu me preocupo muito, né? Por isso que a gente investiu no nosso app de escrita criativa, que é o História, que a gente vai lançar no mês que vem, com o que a inteligência artificial está fazendo com a linguagem. Eu acho que a gente está entrando, porque como é um retrato do que tem disponível na web, a gente está meio que estimulando os erros do passado, aquelas estruturas que o cérebro ele não registra, os adjetivos, as propostas. Então, eu acho que tenho essa preocupação. Vai para uma coisa mais você como comunicador, você como autor, né? Todo mundo é autor. Então, o que eu quero comunicar, como é que eu vou comunicar do jeito mais simples possível e como que depois eu vou usar aquilo como a linguagem é um Lego. Usar aquilo como Lego e aí sim, poxa, para minha marca é importante essa palavra aqui ou aquele verbo e eu consigo estruturar. Mas do mais simples, se você consegue explicar o que aconteceu, o que sua empresa faz, quais são os resultados para uma criança, provavelmente você vai comunicar bem. Deixa eu aproveitar e te perguntar mais uma vez, né, a respeito, trazendo aqui mais uma vez o exemplo das companhias, de capital aberto ou não, eu não tenho, mas talvez seja um erro, né, para muitas pessoas quando eu converso assim, o pessoal fala, não acredito. Eu não tenho cadastro no ChatGPT. Eu nunca usei o ChatGPT. Então, eu acho que isso, na verdade, não é um mérito. Provavelmente é um demérito. Né? Eu deveria já ter utilizado. Mas todas as pessoas que eu converso já utilizaram. Falaram assim, nossa, é bom demais. Às vezes eu não... Até para dar um feedback, eu escrevo lá, né? Como falar para o meu colaborador que eu não estou gostando do trabalho dele de uma maneira sensível. E o ChatGPT vai lá e vai dar uma resposta. Então, eu queria muito te ouvir nesse sentido. O quanto o ChatGPT ajuda... atrapalha, impacta de maneira negativa negócios e pessoas na sua avaliação, Jennifer? Na nossa avaliação, né, a gente está, até como um disclaimer, o História ele é construído, que é o nosso app, ele é construído em cima de um Large Language Model, e aí a gente customizou uma série de regras, com base nesse benchmark de escrita, de narrativa, e está sendo muito difícil, porque a gente está modulando para lançar em um mês. O que eu diria para você? O ChatGPT, a inteligência artificial, é uma ferramenta. A ferramenta pode ser usada assim, de uma forma excelente, com excelentes resultados, e ela pode ser usada de um jeito que você não vai ganhar nada e você não vai crescer. Então, para quem sabe escrever bem, para quem sabe escrever um bom prompt, para quem sabe usar aquela ferramenta, ela pode te ajudar. Ela vai talvez te ajudar naquele tempo que você iria perder a mais e você não precisa perder, você vai poder, se você é um escritor, se você é uma pessoa de comunicação como eu, você vai usar naquilo onde você precisa escrever de uma forma totalmente autoral. Legal. Você vai usar o ChatGPT, mas você tem que saber escrever o prompt. Você tem que saber revisar o que vem do ChatGPT, porque vem com erro. Vem com erro em português, vem com erro em inglês. Você tem que saber usar aquela estrutura e saber quando ele está correto e quando você está correto. Então, ele é uma ferramenta. Ele não pode ser visto, eu acho que ele está sendo visto assim como algo que vai substituir. A gente fala muito de linguagem, o nosso cérebro, como se ele fosse cego para algumas coisas, para algumas palavras. Ele não ouve. E geralmente são as palavras que são usadas nesses liquidificadores de linguagem, né? Que é o ChatGPT. E cada vez mais que a gente tiver isso, a gente vai ter estruturas e vai ter pessoas como se ficassem mais cegos para mais estruturas. Então você tem que ter ali a disrupção da linguagem, que é aquilo, comunicar do jeito mais simples para os 5 anos e depois adicionar aquilo que é algo que só você conseguiria falar. É um processo difícil, então é um exercício de uma vida toda, mas a gente tem que fazer. Agora, como ferramenta, adoro, a gente vai lançar a nossa, que é o Large Language Model com tudo que ele tem de bom e com a camada da Pina. Então, eu acho ferramentas, né, o computador que a gente está usando, o celular, todas as ferramentas de tradução que a gente já teve, eu acho que a gente tem que usar como ferramenta. Então, isso que eu ia falar, o ChatGPT provavelmente eu vou usar. O História, com certeza, eu vou usar, tá aqui na tela para mostrar. Quando a gente estava falando sobre isso, nos bastidores, antes de começar a gravar, eu achei muito legal, porque tem toda uma preocupação com várias camadas da linguagem aqui, como a Jennifer falou. E aí eu te ouvindo, né, Jennifer, eu até perguntei, Jennifer, mas o História, ele vai ser para os colaboradores da Pina, para os clientes da Pina ou para os dois? E se eu entendi bem, de alguma maneira, para os dois, tanto para quem trabalha com você, como para os clientes que contratam o seu serviço, é isso? Vai começar, né? Acho que é um gargalo do mercado. As agências, como é um produto principalmente de consultoria, à medida que você cresce, você vai perdendo aquela identidade inicial. Então, acho que a ideia do História original era... Eu não quero que alguém, né, tem que ver os mesmos 20 anos que eu
tive de comunicação para chegar onde eu cheguei. Então, o Story é só o primeiro, a gente está estudando outros modelos de inteligência artificial, não para vender, a Pina não vai ser uma empresa de inteligência artificial, a gente quer usar isso para aprender, uma estrutura que aprende comigo, que aprende com os outros talentos da empresa, para a gente crescer. Então, primeiro, assim, para o time, mas para os nossos clientes. Tem clientes nossos que estão curiosos com isso desde que eles começaram a trabalhar com a gente. A gente vai ter jornalistas testando, sim, está muito convidado para testar e dar feedback. Mas é possível que tenha uma assinatura. Provavelmente a gente vai testar uma assinatura para também ter feedback de outros públicos, né? Para a gente observar no teste de outras pessoas que estão fora dos nossos públicos imediatos, como é que foi esse teste, o que aconteceu. Então, acho que sim, a gente deve ter um soft launch para abrir para mais gente, para colher esses feedbacks e para entender o uso. Mas a gente não vai virar uma empresa de inteligência artificial. Comunicação, contar histórias, ainda é o maior valor, é uma ferramenta para ajudar a contar histórias. Ferramenta que a gente pretende usar e melhorar e com o mesmo dinamismo que a própria linguagem tem. E assim, eu sou muito fã da forma como vocês escrevem, né? Então, história aqui, se você que está do outro lado da tela está olhando aqui, tem muita gente que acompanha pelo Spotify, mas quem está assistindo com imagem, nesse momento eu estou transmitindo aqui, né, o site. Então, história é store, aí tem um ponto IA. E aí é uma ferramenta de inteligência artificial. Lógico que isso aqui foi pensado, né? Porque eu achei que ficou muito legal. E o textinho que acompanha embaixo, que é muito bem escrito também, né? Contar histórias, colocar uma palavra depois da outra, até criar uma vida inteira no processo, dizia Michelle Rosenthal. Criamos regras a partir dos melhores benchmarks de escrita sobre um Large Language Model, para ajudar a trazer o melhor de cada autor. Decidimos começar pelo começo, o texto. Então, acho que é uma introdução que conta muito bem o que é o produto. Então, você pode se cadastrar aqui e ser um dos primeiros a testar. Se por acaso algum empresário, empresária, um investidor ou uma investidora que nos acompanha fala assim, eu gostaria de testar, ele pode entrar pina.house e fazer esse cadastro aqui? Pode fazer o cadastro, a gente vai provavelmente liberar isso entre fim de abril e início de maio, então pode testar, a gente vai querer ouvir feedback também. Muito, muito legal. Jennifer, eu quero agradecer muito o espaço na agenda, a nossa conversa que tivemos aqui, foi uma conversa muito legal. Acho que é a primeira vez no Olá Investidor, nesses 4 anos de projeto, 1 de Mover Voices, 3 de Olá Investidor, que a gente fala sobre linguagem nesse detalhe, assim, e para mim foi muito legal. Eu trabalhei com o professor Pasquale, né? Então, lembrando a época do professor Pasquale, aliás, um abraço para ele. Eu era produtor dele na Rádio CBN, foi uma experiência muito boa e gostei muito de nós conseguimos, né, falar aqui a respeito de linguagem e negócios e como isso é importante para quem está nos acompanhando aí do outro lado da tela. Então, parabéns pelo trabalho, conta sempre com a gente e até uma próxima. Muito obrigada, Vinícius, TC News, foi um prazer. É a primeira vez que eu falei assim de linguagem, a gente está estruturando, então foi um soft launch também do nosso discurso. Obrigada. Imagina, foi um prazer e foi muito legal. Peraí, deixa eu voltar com a Jennifer aqui. Ô Jennifer, para quem quiser acompanhar mais, eu empolguei tanto aqui com a conversa que esqueci do final. A Pina, o seu trabalho, o melhor caminho é o site pina.house, casa em inglês, ou tem outros, o Instagram, tem alguma outra rede social que você indica também, por gentileza. A gente tem o pina.house, a gente tem o Instagram ou o LinkedIn. Acho que o LinkedIn é o que eu recomendaria para clientes ou para pessoas interessadas em usar as nossas ferramentas. E é só digitar Pina no LinkedIn que vai aparecer. Boa. Obrigado, viu, Jennifer? Obrigada. Deixa eu agradecer a você que está aí do outro lado da tela, que nos ajuda a construir o Olá Investidor, mais uma edição bem especial. Meu muito, muito obrigado e o convite, porque na semana que vem temos um novo encontro a partir das 6:30 da tarde. Eu te espero. Disse que ia pedir o like quantas vezes, Joel? 3, né? Falei 3. Só que eu esqueci. No meio da conversa, errei. A direção vai ficar brava. Vai ficar, não tem jeito, mas estou pedindo pela segunda. Então, pelo amor de Deus, não dá para ser mais direto do que isso. Deixa o like aí, investidor e investidora, tá bom? A gente se encontra semana que vem. Muito obrigado. Um grande abraço.